Hoje nós iremos estudar sobre os profetas maiores. Já estudamos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a Torá, a Lei, o livro de Moisés, livros históricos, semana passada, e hoje iremos entrar nos profetas maiores. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Alguém já se perguntou por que a Bíblia é classificada dessa forma, os profetas maiores? Porque eles eram mais ungidos, faziam milagres. Pelo tamanho dos livros. E maiores porque, devido à sua literatura, foram os que mais escreveram. E também, além dos profetas maiores e profetas menores, nós tínhamos aqueles também que não escreveram. No caso de Elias, né? Ele está no mesmo pé de igualdade de qualquer outro profeta. O profeta Eliseu. Porém, eles não escreveram. Porque estão lá registrados no livro de Reis. E o livro de Reis, eles não têm um autor. O autor é desconhecido. Então, eles são considerados profetas oradores. Então, eles são maiores na relevância da sua obra literária, hein? Não devido à sua obra ministerial. Até porque todos os profetas eles eram mensageiros de Deus, né? Mensageiro é como se fosse um carteiro. Ele leva uma carta, uma obra que não é dele, é apenas o entregador da mensagem. Então, essa era a obra dos profetas: mensageiro, porta-voz de Deus. Cumpriu a missão de Deus, né? Então ele trazia Deus para a terra, a vontade de Deus, né, para o povo. Já o sacerdote, eles faziam sacrifício, então ele era intermediário entre Deus e os homens. Então, quando Deus queria falar com os homens, ele sempre usava um profeta, usava um juiz, né? Então, essa é a forma que Deus trabalhava. Por isso que nos evangelhos vai dizer que nos últimos tempos, Deus agora fala através do Filho, né? Não através dos profetas. Através de Jesus. Essa era a função dos profetas. Segundo Pedro, 1:21, vai dizer que nenhuma das profecias foi dada de particular interpretação. Entretanto, homens santos da parte de Deus, né, movidos pelo Espírito Santo, né, escreveram obras que não eram as suas. E se a relevância fosse dada, né, de acordo com o tamanho, se o profeta fosse maior devido à sua relevância, o maior de todos os profetas seria Cristo, certo? Sim. Porque toda a Escritura fala de Cristo, desde Moisés até Apocalipse, né? Aponta para Cristo. E Jesus ele carregava os 3 ofícios principais, né? Qual que era o ofício? O rei, né, sacerdote e profeta. E nenhum dos profetas ou sacerdotes teve esses 3 ministérios, né? Davi, por exemplo, era rei e profeta, não era sacerdote, né? Samuel, sacerdote, profeta, não era rei, certo? Então, se fosse dada a relevância, até nessa característica dos 3 principais ministérios, Jesus seria essa pessoa, porque nenhum dos outros conseguiram carregar esses 3 ministérios: reis, profeta e sacerdote. Sacerdote era a função do mediador, né? Ele fazia o sacrifício, Deus perdoava o povo através do animal inocente, e assim Deus perdoava o prejuízo sobre aquele povo, sobre o pecado, né? Que é a função de Cristo. O profeta, ele proclamava a palavra de Deus, era o porta-voz, né? Jesus, ele é a própria palavra encarnada de Deus. Por isso que hoje você quer ouvir Jesus em voz alta, é só ler a Bíblia em voz alta, né? Que a Bíblia é a proclamação do Evangelho. É a vontade de Deus para nós. E rei era a ideia da autoridade. Então, o Cristo vai dizer que nenhuma autoridade maior não foi dada, né? No céu e na terra, maior do que essa, a não ser por Cristo.
E hoje nós temos essa função de profeta? O que vocês acham? O mesmo peso desses homens? Porque hoje nós temos, existe muitas, pessoas que se consideram profeta, se acham porta-voz de Deus para a vida das pessoas. Porém, a Bíblia diz o contrário. Vai dizer que a lei dos profetas terminaram em João. Então, João Batista, ele foi o último dos profetas. Hoje podemos até ter os profetas do fixo, Profetas de paletó, mas na característica, na autoridade desses homens não existe mais. Porque João, ele foi o único que foi programado no Velho, vivido no Novo. Então, João foi profetizado no Velho Testamento e se materializou lá no Novo Testamento. Ele veio para preparar a vinda do Messias, o moral, que ele prepara o caminho. Aquele que vai na frente do rei, para ver se tem armadilhas, aquele que vai preparando os caminhos para Jesus passar. Então, essa era a função dele. Ele cumpriu muito bem o seu papel. Então, quando João morre, Jesus ele começa o seu ministério. Ele é batizado, oficial nós, ele vai dizer que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. Então ele cumpriu 100% do seu ministério. E a função do profeta era, a principal era denunciar o pecado do povo e trazer o povo ao arrependimento. Observa que a nação de Israel foi dividida em duas. Aqui nós iremos estudar sobre a nação do sul, que tem capital Jerusalém. Mas a nação foi dividida em a nação do sul e a nação do norte. A nação do sul, a capital Jerusalém, a do norte Samaria. E aí as 10 tribos de Manassés, por um lado, as 2 lados do sul. E aí o povo começa a entrar na sua pecaminosidade. Deus está levantando os profetas para trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo às leis de Moisés. Essa aqui era a função dos profetas. Nós sabemos também que da nação de Judá, do sul, tem a capital Jerusalém, viria o Messias, não da nação do norte, da nação do sul. E como estava a nação do sul nessa época desses profetas maiores? Ou até dos menores também. Porque o pecado do povo era o mesmo, só mudava a região, É igual dependente químico, já repararam? As histórias todas são iguais, só mudam os personagens, Então ele sempre trazia o povo ao arrependimento, mostrava o pecado, dava a direção, e o povo continuava pecando, idolatrando, trazendo Deus de fora, se prostrando ao Deus feito pelas suas próprias mãos. E aí Deus vinha, trazia os seus inimigos, corrigia esse povo para que ele viesse a praticar as leis de Moisés, Foi para isso que Deus chamou o povo de Israel. Observa que quando o cativeiro, o povo caminha, peregrina pelo deserto, é um povo sem lei, Porque eles estavam debaixo da lei de Faraó. E agora Deus, através de Moisés, dá a ele a lei, Porque agora era um povo, era um novo reino, uma nova diretriz. Só que esse povo dificilmente eles conseguiam mapear a sua vontade. Aí agora devemos entrar sobre o primeiro dos profetas maiores, que é sobre Isaías. A sua vida, só o contexto, o ano em que ele profetizou. Isaías, ele era, no capítulo 1 de Isaías, fala da visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, de Jerusalém, os dias de Osias, Joás, Joacás, Ezequias, rei de Judá. O profeta aqui do livro, quem escreveu foi o próprio Isaías. Profetizou cerca de 60 anos, entre 739 a 680 a.C. Esse filho de Amós aqui não é o profeta Amós, tá? É menor, é outro Amós. Eu falo que Isaías era casado, ele tinha 2 filhos. Interessante que esses profetas, eles encarnavam a própria mensagem que pregavam,
Oséias, por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele casa com uma prostituta, né? Simbolizando a forma, né? Ele estava encarnando ali a própria mensagem, sabe? Tipo, a vergonha, né, que Deus estava diante do povo. O povo era considerado para Deus como uma prostituta. O profeta era porta-banho. Isaías, por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele anda nu, pelado, durante 3 anos, certo? Profetizando, demonstrando a nudez do povo de Israel. Então, os profetas encarnavam a própria mensagem, de tal forma que o próprio Isaías ele coloca 2 nomes nos seus 2 filhos. O primeiro, que é Jazube, apontando para o cativeiro, mas também para a promessa de restauração após o exílio. Então, ou seja, o próprio primeiro nome do filho de Isaías estava demonstrando que Deus iria levar o povo para o cativeiro, mas depois iria trazer o povo de volta, né, que se cumpriria lá na época do rei Ciro. Segundo o filho de Isaías, Asbais, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria e Israel e Judá através de Ciro. Aí no capítulo 6 de Isaías vai trazer a referência do seu ministério, né, que é muito ligada essa passagem aqui, a visão de Isaías. Ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, né, ele está se referindo aqui à data cronológica. Não que necessariamente que um tem que morrer para que o ministério do outro seja levantado, né? Essa é a mensagem que a gente ouve nas pregações. Para que Deus possa te levantar, alguém tem que morrer. Mas aqui ele está dizendo em ordem cronológica, no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor. E aí ele conta um pouco do que ele viu, né? Os anjos estavam acima de Deus, 6 asas, né? 2 cobrindo o seu rosto, 2 nos pés, e com força eles voavam, clamando que Deus era santo. Percebe? Um dos atributos principais de Deus é a santidade. É por isso que Deus não tem um ímpio por filho, né? Todos estão debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus, nasce condenado para o pecado e para o inferno. Então a única condição que tira o homem, né, da condenação é através do Filho, a aceitação a Cristo. Tipo, no céu, os anjos não têm dificuldade de dizer que Deus é santo, né? Na terra as pessoas não querem saber de Cristo. Sabe a dificuldade? Por quê? Porque o pecado ele impede do homem chegar a Deus. Se Deus chega próximo do homem, o homem é fulminado. E a própria santidade de Deus não permita ter relação com o pecador. Por isso que Jesus teve que morrer. Sabe na época de Moisés? Deus falava através de Moisés. Mas falava, ó, não deixa ninguém chegar no monte, porque se chocar vai morrer, vai ser fulminado. Então era a glória de Deus, né? Então a própria santidade, o atributo de santidade de Deus não permite conviver com o pecado, né? Por quê? Porque o pecado ativa a justiça de Deus, né? Exige de Deus o juízo. Foi o que aconteceu com Adão, né? O primeiro pecado de Adão, Deus não teve misericórdia. Então o pecado ativou, né, o juízo que Deus veio sobre o primeiro casal, né? E Paulo vai dizer que o pecado ele passa toda a nossa raça humana. Porque Adão era o nosso representante de raça. Todos nós já nascemos com defeitos praticamente de fabricação, inclinado para o mal. Por isso que não há bondade no ser humano. Às vezes vai dizer, né? Vocês sendo mal, sabem dar boas coisas para vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial que está no céu. Porque não existe bondade no homem, a não ser pela misericórdia e a graça de Deus. Inclusive, uma própria criança é inclinada ao pecado atual. A criança bate nas mães, na mente, né? Ela é egoísta, egocêntrica, aí fora. Ainda que ela não tenha consciência, mas o pecado atâmico habita também. Né? E nós somos essa criança. O profeta vai dizer, no versículo 8 do capítulo 6, depois que ele ouve tudo isso, a Bíblia fala que ele sente o pecador quando ele se encontra diante da glória de Deus. E ele fala, ai de mim que eu sou um pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, né?
E aí o anjo pega uma tenagem, uma brasa, toca nos seus lábios e remove o seu pecado. Aí ele ouve a voz, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui ele faz uma referência à Trindade também. Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías aqui, ele não está apenas disposto, ele está disponível, né? Ele fala, envia-me a mim. Porque ele entendia o seu chamado, né? Sua vocação. Os profetas, eles sempre, quando ouviam a voz de Deus, primeiro ele sentia a sua pequenez, né? No caso de Isaías. Eu sou homem pecador, habito no meio do povo iniquitado. Sabe? É igual Gideão, né? Eu sou menor da casa do meu pai. Sabe? Moisés, quando recebe esse chamado, ele tinha dificuldade na fala. Aí Deus fala para ele, ó, você vai servir por Deus, a Faraó e o teu irmão, como sua boca, como um profeta. Então nenhum deles sempre sentia um peso da glória, sentia um pecador. E ainda assim Deus os usava. Isaías profetizou para o povo que havia se desviado da lei e julgava que os seus inimigos estavam nas portas. E ele mostra também uma ampla visão do contexto social, né? Porque nessa época estava tendo muita injustiça. Os juízes, por exemplo, eles não estavam julgando retamente, conforme a lei, né? As viúvas não eram amparadas, os órfãos também não eram amparados. Os estrangeiros também não eram amparados. Então o povo estava sendo oprimido. Ou seja, além de trazer a vontade de Deus para a terra, também eles tinham um conceito social, né? Porque a Bíblia vai dizer que a verdadeira igreja é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, né? Então Deus sempre se preocupa com o sofrimento também, né? Além disso, a mensagem de Deus tocava com os judeus exilados, conclamando o arrependimento e voltando a confiar nas promessas de Deus. E que após o exílio, Deus iria trazer um remanescente fiel. Então, qual era a profecia de Isaías? Deus ia levar o pessoal para o cativeiro, né? Devido à sua desobediência. Mas que depois, Deus iria trazê-lo de volta e fazê-lo florescer novamente, né? Que era a volta do exílio, depois está na época dos Círios. Tem uma tradição que diz que Isaías, irmãos, ele era de sangue real, né? Ele fazia parte ali dos governantes de Jerusalém. E tinha alguns privilégios também. O livro de Isaías é dividido em duas partes. O capítulo 1 ao 39, ele fala sobre o período dos assírios, né? O cativeiro assírio. E do 40 ao 66, o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio é na época de Senaqueribe, né? Nós vamos falar um pouco aqui para frente. Os babilônicos, na época do rei Nabucodonosor, né? Que eles subjugam o Império Assírio e leva cativo o povo de Israel, né? Então aqui está Isaías, ele divide. Ele prega tanto o cativeiro assírio, né, quanto o cativeiro babilônico. Ou seja, o cativeiro assírio, ele tomaria primeiro a região do norte, as 10 tribos. Né? Depois viria o cativeiro babilônico, subjugaria o rei da Síria, tomaria as 10 tribos do rei do norte, e depois viria marchando sobre Jerusalém, capital do rei do sul. Ou seja, dizimaria toda a descendência de Davi. É isso que ele profetizava. Interessante, quando Isaías foi chamado, quando recebeu seu chamado, né, o reino do norte ele já estava dominado pelo rei da Síria. Samaria, a capital do reino do norte, já tinha sido cercada há 722 anos. Ano 722. Lá em 2 Reis, capítulo 17, vai dizer sobre esse cerco aqui, tá? De Samaria. Ou seja, o rei da Síria ele vem marchando, né? No ano 722.
ele toma Samaria, né, leva cativo para a Síria, muitos dos seus jovens, porque era forma de guerra. Né, pegava todo o futuro da nação, pegava os jovens, né, pegava os intelectuais, os trabalhadores, e deixava para trás apenas os pobres e os idosos. Eles entendiam que eles eram incapazes de reconstituir uma cidade, né? Então eles deixavam para morrer praticamente. Essa era a forma que eles tinham de guerrear. Então o rei da Síria toma a região do Reino do Norte em 722. Quando Deus chama Isaías, né, no contexto histórico, o Reino do Norte ele já estava sobre o cativeiro assírio. E segundo o rei 17, ele fala um pouco desse cativeiro, como que se deu o cativeiro assírio no Reino do Norte. Ele diz que o cerco durou 3 anos. A decadência era tanta em Samaria, e Jesus ele vai falar sobre a samaritana lá, né? Então, aqui ele traz um pouco desse contexto, né? Que era um povo helenístico, né? Eles faziam sincretismo religioso, e hoje também não é diferente. Algumas denominações que pegam elementos de outras, uma outra religião, certo? É o sincretismo, né? Pegar algo do catolicismo, do espiritismo, algo da candomblé, da umbanda, e formam um outro segmento, que não é uma igreja genuína, né? É um outro segmento religioso. E aqui a Samaria estava nessas condições, né? Eles adoravam já Baal nessa época do cativeiro, que a Síria vem 722 e a toma, né, subjuga. Então eles adoravam o Deus Baal, estavam adorando a serpente que o próprio Moisés havia levantado, né, para que o povo fosse curado, né, dos pecados das serpentes. Então o povo estava em tremenda idolatria, esqueceram totalmente das leis de Moisés, os costumes judaicos. Então Deus ele sempre vai usar o quê? O seu inimigo de forma de correção. Interessante que ao mesmo tempo que Deus usa essas nações vizinhas para subjugá-las, Deus também não isentava a responsabilidade, a maldade do coração dessas nações. No duplo sentido. Eu uso o inimigo para te corrigir, mas depois eu venho com uma outra nação e faço esses inimigos pagarem pelos pecados dele também, certo? Então eles estavam adorando a Deus Baal. Eles sacrificavam, né, quando Samaria tomada, eles estavam sacrificando seus próprios filhos, certo? Ou seja, que era no caso Deus Moloque, né? Então eles aceitavam sacrifício de criança. Então o povo de Deus eles tinham se mesclado com as seitas pagãs e formado uma outra religião, né? Não era mais a descendência de Davi, percebe? Na época de Davi, o reino não havia sido dividido, né? Então era Saul, né? Saul, Davi. Então o rei ele tinha mantido a sincronia, mas depois desses 3 reis se dividem, depois Salomão. E aí Samaria acaba participando dos mestizos. E depois de 20 anos que o rei da Síria ele toma Samaria, né? Olha só, ele toma todas as cidades circunvizinhas, né? Então era um grande império. Você imagina, esse povo, eles era o único que guerreava com ferro, né? Os outros trabalhavam com cobre, com bronze. Então eles eram peritos em guerra de cerco, em arco e flecha, né? Era um poderio bélico muito grande. Então eles pegavam todas as nações, subjugando, né? No caso 722 toma Samaria, as 10 tribos lá do Reino do Norte. Depois de 20 anos eles vêm marchando sobre a nação do sul, né? Jerusalém como capital. E quem que era o rei quando eles vêm marchando? Era Zedequias. Que no contexto que nós vemos aqui, na época de Isaías, havia 5 reis, né? E um desses reis era Zedequias. Então Isaías viveu na época de Zedequias. A Bíblia vai dizer, irmão, que
Zedequias ele se rebela contra o rei da Síria. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. E se rebelou Ezequias contra o rei da Síria e não serviu. Ou seja, Segunda Reis 18. 18, 7. Esse homem, irmão, ele tinha tanta fé em Deus que ele acreditava que Deus iria livrá-los, né, do poder da Síria. Eu ia falar que ele foi um dos únicos reis que guardou, né, a lei de Moisés. Foi um dos únicos que seguiram a tradição de Davi, seu pai. Certo? Ele tira os deuses estranhos do templo em Jerusalém. Ele faz uma faxina praticamente. Ele retorna o culto a Deus de verdade. Então, ele entendia que o cativeiro não estava no poder bélico do inimigo, né? Mas estava na depravação moral do povo, certo? Ou seja, ninguém é cativo por obedecer, mas só são cativos quando desobedecem. Essa é a ideia de Ezequias. Ele vai dizer que Ezequias ele fez o que era reto aos olhos de Deus, guardou os seus mandamentos, quebrou as estátuas que havia no templo. E aqui, irmãos, quem que é quem que é o imperador aqui da Síria? É Senaqueribe. Lá no versículo 13 fala que Senaqueribe, rei da Síria, tomou toda a cidade fortificada de Judá. Interessante aqui, nesse versículo, Senaqueribe, rei da Síria, tomou toda a cidade fortificada de Judá, né? Ou seja, percebe, 22 anos atrás eles tomaram Samaria, né? Agora vamos tomar Jerusalém, vamos tomar a tribo do sul, né? Judá, a capital é Jerusalém, eles vêm marchando. Agora é Senaqueribe, né? Que está na frente. E a Bíblia vai dizer que ele toma Judá, né? Não toma Jerusalém ainda, mas tomou toda a Judá, conforme que nós já lemos. Aqui ele toma as 46 cidades fortificadas de Judá. A história diz que ele leva mais de 200 mil pessoas cativas de Judá. Então aqui ele já está no final do reino do sul praticamente. Não existe mais tribo do norte aqui. Eles estão subjugados. Agora os últimos remanescentes da região sul. E agora imagina, você vem agora Senaqueribe com todo o seu poder bélico, né? Cerca a cidade, toma Judá, as cidades fortificadas. Aqui ele leva mais de 200 mil cativos para a Síria. Só que ele ainda não toma Jerusalém, né? Porque Ezequias, ele ainda mantinha a lei de Moisés, né? Seguia os costumes judaicos. Ele vai dizer que Deus era com Ezequias, né? Então o poder não estava na mão do inimigo. Por quê? Porque era Deus que entregava, né, o seu povo para o inimigo, percebe? Versículo 14 diz: então o rei da Síria impôs Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Aí o que acontece aqui? Senaqueribe ele toma a região de Judá, né? Que Jerusalém é a capital, em volta tem as suas cidades, né? E ele havia tomado toda a Judá, menos a capital Jerusalém. E aí o que Ezequias faz? Ele faz uma acordo de paz. Ele paga lá os seus 300, né? Como nós já lemos aqui, de ouro e prata, e faz um acordo. Só que Senaqueribe futuramente, ele não quer saber do acordo, ele vai vir marchando e quer tomar de qualquer forma Jerusalém. E ele entende que vai tomar Jerusalém, né? Em Miqueias 1, versículo 9, ele fala até onde que Senaqueribe chega, né? Tipo, ele entendeu que ele ia chegar e ia destruir todas as muralhas de Jerusalém, ia arrebentar o templo, levar cativo todo mundo. Ele imaginou dessa forma. E aqui ele vai dizer, Miqueias 1:9, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, ou seja, tomou Judá todinho, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Ou seja, ele chegou até a porta do templo, mas não conseguiu entrar, porque Deus era com Ezequias. E aí o que acontece aqui? Senaqueribe ele manda uma carta aqui para Ezequias, né?
E na carta ele vai dizer, no versículo 34, né? O que é feito de todos os seus deuses? Ele vai citar o nome desses deuses, né? Ele vai dizer, eu tomei a Samaria, ó, né? Tomei todas as suas cidades, fiz barbaridades, levei cativo, né? E nenhum desses deuses poderia livrar da minha mão. Ou seja, Senaqueribe sentiu Deus maior, né? Porque todos os imperadores se sentiam deuses na mente deles, né? Essa era a ideologia deles. Por isso que ele não aceitava a adoração a Deus, né? Porque eles sentiam Deus. Desde de Faraó até esses imperadores. Então ele falou, ó, nenhum dos deuses de Samaria e de nenhuma dessas, né, outros reinos poderiam o livrá-lo da minha mão. Ninguém livrou. Por que né? Aí ele ainda pergunta, vocês estão confiando em quem? É para Ezequias que mata a carta. Está confiando em quem para que eu não, né, não subjugá-los também? Sabe? Ele tinha tanta confiança. Só que assim, ao mesmo tempo, irmão, Ezequias, ele sabia de todas as guerras, né? Deus é o Deus das guerras, é o Senhor das guerras, né? E aí o que Ezequias faz? Aí ele manda uma carta para Isaías, né? Que era o profeta, quando nós estamos estudando, e ele conta toda a história, né? Que o rei da Síria disse que não haveria nenhuma cidade que iria fazê-lo, né, sair ileso, e que a região sul, Jerusalém, seria invadida. Aí Isaías, ele lê a carta, né? Ele lê, aí ele manda a carta de volta para Ezequias, né, com a resposta. Só que antes disso, Ezequias, o que ele faz? Quando ele recebe a carta de Senaqueribe, ele apresenta a carta diante do Senhor. Ele pega a carta, né? Aí está lá na carta que nenhum dos deuses inimigos poderia livrá-lo das suas mãos. Aí Isaías leu ao Senhor. Ele está dizendo aqui que nenhum desses deuses, né, dessas regiões, foi superior a Senaqueribe, e que ele destruiu todos eles, queimou, né, quebrou alguns, levou cativo o seu povo, e ninguém podia livrá-lo das suas mãos. E ele mesmo vai dizer, Ezequias, fala, eu sei que isso tudo aqui é verdade, né? Ele queimou mesmo, queimou todos os deuses da região circunvizinha. Mas eu entendo que todos esses deuses que eles venceram foram deuses feitos por mão de homens. Era Deus de prata, Deus de ouro, Deus de papel, de pau, sabe? Então eles não eram deuses de verdade como o Senhor, que fez os céus, fez a terra e habita entre os querubins. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele vai dizer assim, não existe Deus como o Senhor. Só existe um Deus, só existe um rei superior a todos, né? Então Ezequias, percebe? Ele reconhece a soberania de Deus sobre todos os reinos e não tem a afronta de Senaqueribe, né? E aí Isaías, ele manda a resposta da oração de Ezequias, né? Ezequias orou, Deus não respondeu para ele, respondeu através do profeta. Por quê? Porque o profeta era o porta-voz de Deus naquela época, né? Ele era o profeta de Deus. Deus, quando queria usar alguém, usava a boca do profeta. Então ele não responde para Ezequias na sua oração, ele responde para ele, para Isaías. E Isaías dá a resposta de paz. E qual que é a resposta que Isaías manda na carta? Eu vou colocar o anzol no teu nariz e o freio na tua boca, nos teus lábios, e te farei andar pelo mesmo caminho que você veio. Certo? Que era a forma que Senaqueribe subjugava o povo. Colocava o anzol no nariz, né, puxava, e colocava o freio na boca. Então, da mesma forma que Senaqueribe subjugava, Deus vai fazer da mesma forma com eles também. E aí, Deus fala também nessa carta, e não vai cair nenhuma frecha na cidade de Jerusalém, né? Porque eles eram feridos em frechas. Então, vocês não vão jogar nenhum, né? Porque eu cuido dessa cidade, não por amor a esse povo, mas por amor ao meu servo Davi. Deus havia feito uma aliança com Davi. Então, por amor a Davi, a descendência de Davi, não ia cair nenhuma frecha. Senaqueribe não ia subjugar a região sul. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer, irmão, que como não houve guerra, né? Imagina, Senaqueribe tomou a região do norte, está ali com o seu exército, né? Tomou a Judá todinha, levou cativo o seu povo, né? Mais de 200 mil, né? Judeus.
as cidades grandes tomou, só faltou a capital. Você imagina, ele está, né, cercou a cidade toda, achando que ia subjugá-los. Aí o que Deus faz aqui? Deus manda um anjo. Um anjo matou 185 mil assírios, soldados assírios, né? E aí pela manhã, né, havia aquela multidão de mortos. E aí Senaqueribe volta para sua casa e a Bíblia vai dizer que os seus filhos o matam, né, o tiram a vida, e ele morre. E aí depois da morte de Senaqueribe, né, que Deus dá livramento ao povo ali do sul, de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que esse mesmo Ezequias, né, ele adoece, e aí Isaías chega para ele e fala: ó, Ezequias, só vai para casa em ordem que você vai morrer hoje. Aí o que Ezequias faz? Vai dizer que ele chora, ele ora, né, ele lembra do bem feito dele, e pede misericórdia a Deus. Aí Deus fala para Isaías: volta lá, profetiza mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías volta, Deus acrescentou 15 anos de vida. Ou seja, Ezequias talvez seja o único homem, né, que sabia o ano que ia morrer. Deus havia profetizado que acrescentaria 15 anos de vida para ele. Aí ele contrapõe, né, Isaías fala: mas se, né, qual que é o método aí, né? Assim, se é Deus mesmo, não quero uma prova, certo? Aí conversa com Isaías, né? Ele fala: você quer o quê? Aí naquela época era o relógio, não existia o nosso relógio, né? Era um relógio chamado relógio de sombra. Se alguém aqui já viu, era chamado relógio de Acais, que era um redondo, né? Como se fosse um metal no meio. Aí batia o sol no metal e refletia a sombra no relógio. E era vista a hora naquela época. Aí Ezequias fala assim, né? Isaías fala assim: ó, você quer que o relógio adiante 10 graus, o relógio de Acais? Isaías fala: pensa, né? Ezequias fala: eu quero que ele retroceda 10 graus. Você imagina o seu relógio, né, irmão? Entende-se que era mais ou menos 40 minutos, né? Então foi um dia mais comprido. Deus ele deu 40 minutos a mais, né, para Ezequias naquele dia. Você imagina que é 10 horas, ser 8 horas. Aí você olha no relógio ali, é 7 horas e 20, né? 40 minutos a menos. Foi o que aconteceu aqui. Então, para Deus provar que Deus havia acrescentado 15 anos, Deus retrocedeu 40 minutos do tempo. Se olhar 40 minutos, normal, mas o que Deus precisa fazer para voltar 40 minutos, percebe? Se Deus, né, uma rotação, ele voltasse a Terra, né, 40 minutos, para girar a Terra. Essa aqui é a ideia que a gente entende hoje, né? Na época eles não entendiam. Então, um pouco daquela passagem de Josué, né? Ele pede que o sal parar, e a guerra continua, né? Porque eles não vão ter guerra durante o dia. E aquele dia não houve noite, né? Então, o que Deus precisa fazer para que não haja noite, né? Reagir, né? Então, do sol, então, para ser a rotação da Terra, né? Entende-se que é por isso que a gente tem esses anos bissextos, essa bagunça no nosso calendário. Por esses dois motivos, né? Entender dessa passagem aqui de Ezequias. Isaías, irmão, ele é considerado também o profeta messiânico, né? Qual que é o Isaías, qual capítulo é que fala mais de Jesus, né? Qual que é o capítulo de Isaías que retrata a morte de Cristo? Isaías 53, né? Isaías 53, ele relata o sofrimento de Cristo. É como se ele estivesse diante da cruz ali, né? Imagina, ó, Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo, né? E ele tem uma profecia aqui, como se ele estivesse diante da crucificação de Cristo. Ele coloca o motivo pelo qual Jesus foi moído, né? Jesus ali ele não teve descendente, porque ele foi cortado da terra. Sério, Jesus não teve filhos, né? Nem poderia. Ele
foi cortado da terra, não deixou descendentes, foi levado como ovelha muda para o matador, certo? Agradou a Deus moê-lo, foi levado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a morte de Cristo não foi um assassinato, né? Foi um sacrifício. Ele não morreu porque Judas traiu, porque Pilatos, né, sentenciou, porque os judeus, né, o acusaram de sedição. Ele morreu porque ele quis dar, né? Ele se sacrificou. Até porque ele vai dizer na cruz, tipo, Pai, nas suas mãos eu entrego o Espírito, né? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Vai dizer, a minha vida é o mesmo dor, tem o poder de dar e de tornar a tomá-la. Ou seja, ele toma com força mesmo. O Tiago vai dizer, cara, não era possível ele ser retido por ela na morte, mas a terra teve que regurgitá-lo. A terra teve que vomitar Jesus, porque a morte, a terra absorve quem tem pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Quem não peca não morre, percebe? Né? Jesus não havia pecado, a morte não tinha poder sobre ele, por isso que ele se entrega e a terra teve que regurgitá-lo ao ser humano. Então aqui ele fala da morte de Cristo como se estivesse diante da cruz. Observa a profecia, né? Ele já está profetizando. Ele viu Jesus aqui? Estamos que não. Mas ele recebe a profecia e ele escreve algo que ele não está vendo, ele não vive na época, né? Mas a profecia, ela se cumpre direitinho, né? É a mesma coisa quando Deus falava para Abraão, né? Abraão, percebe? Abraão não podia ter filho, sua esposa é muito menos, né? Tem 90, tem 100, né? Sabe? 90, Abraão 100. Aí Deus promete que vai dar um filho, vai fazer uma grande nação. Essa nação vai ser cativa há 400 anos, né? Aí Deus vai vir com mão forte. Essa nação vai ser cativa, né? Deus vai vir com mão forte e ali vai ter esse povo. Só que assim, Abraão não viu essa grande nação, né? Nós temos a nossa história a nosso favor e entendemos que tudo se cumpre, né? Conforme a profecia. Tipo, na terceira, ele fala assim: na terceira geração eu vou vir com mão forte e vou tirar esse povo, né? Do cativeiro. E aí ele fica assim como direitinho. Moisés é a terceira geração ali da profecia de Abraão, né? Então Moisés vem, Deus usa Moisés e tira aquele povo. E é dessa forma que a Bíblia vai, né? As profecias vão se cumprir. Então uma das formas para quem não crê em Cristo é só estudar as profecias, né? Então, os médicos. Então, para quem tem Cristo, tem as profecias, porque é impossível se cumprir da forma que se cumpriram, né? E o próprio Filipe, ele pregou também sobre Isaías 53. Lembra do eunuco? Né? O Espírito Santo fala, vai, corre aí, né? Ele corre, tem a carruagem lá do eunuco. Sabe, irmão, da rainha da cabeça, né? Aí o eunuco é o tio, está em Atos capítulo 8. Aí ele corre, imagina, né? O eunuco está lendo ali as escrituras. Ele está lendo a Torá, a lei de Moisés, né? E os salmos, que era a escritura daquela época. Você imagina, o eunuco está lendo aqui. Só que ele não entende o que ele está lendo. Ele está lendo Isaías 53, né? Ele está lendo o versículo 7 e o versículo 8 de Isaías 53. Está lendo ali, aí está lá escrito que ele foi cortado, não deixou descendente. Né? Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. Sabe? Foi levado, não tem descendente, e ele está continuando lendo. E aí, só que ele não entende, sabe? Aí você está entendendo o que você está, Filipe, né? Ele corre e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não, porque não há ninguém que me explique. Aí Filipe senta do lado dele e explica para ele Isaías 53. Agora você imagina, né? Filipe explicando Isaías 53. Maravilha que não foi, né? Porque assim, ó, esse homem está vindo de onde aqui? De Jerusalém, né? Né? Então ele foi praticamente para uma das festas de Israel. Festa da Páscoa, as cabanas, aí vai. Que era a pregação dos judeus. E assim, e ninguém podia explicar Isaías 53 para esse homem. Né? Por que não explicaram quem era esse Isaías 53? Esse era um homem importante, era um tesoureiro, né, da casa real. Superintendente, o que vai dizer. Como vou saber se ninguém me explicar, né? Não sei, ninguém sabia explicar, porque os judeus não entendiam também, até hoje não entendem, né? Fala de Cristo aqui, não acreditavam que Jesus era o Messias, é certo? E aí,
Filipe começa a explicar para ele. Agora você imagina Filipe, né? Filipe foi um dos apóstolos de Cristo, né, irmãos? Imagina, dizendo para o eunuco, ó, isso aqui, ó, está falando sobre Isaías. Isaías 700 anos, ele fala a respeito de Cristo aqui nesse texto. Ou seja, Filipe, irmão, ele enxerga Jesus no texto aqui. Enxerga Jesus aí 53. Tipo, eu andei com esse homem aqui, ó, 3 anos. Eu vi tudo isso aqui se cumprindo, que você está lendo aí, no versículo 7, versículo 8 de Isaías. Realmente, ele não deixou descendente, foi cortado. Porque Jesus, né? Se relacionou. O único descendente era espiritual, né? É o povo de Deus. Ele não deixou, ele realmente levado como ovelha muda, não abriu sua boca. Os judeus o entregaram para Roma, crucificaram. Realmente ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. E eu estava lá, né, irmão? Você imagina? Eu fui testemunha. Felipe com certeza deve ter dito isso, né? Porque ele andou com Jesus, ele viu tudo. Isso que é um dos apóstolos, né? Ele viu Jesus em vida, em morte e ressurreição, que eram as evidências para ser um apóstolo. Ele fala que tudo isso aí aconteceu. Do jeito que está aqui Isaías, foi o que se cumpriu. E ele disse que ele é o Filho de Deus. Imagina, aquele que crê, né, for batizado, é salvo. Aí você imagina que esse homem, ele entende o que Isaías está dizendo, né? Desculpa, Filipe, né, está expondo. Ele entende as escrituras. Ele vai dizer, então, o que me impede de ser batizado, né? Aí ele vai dizer, só creio que Jesus é o Filho de Deus. Só isso, não precisa fazer mais nada. Aí ele fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu quero ser batizado. Aí ele batiza ele ali, irmão. Aí ele nasce de novo. Você percebe? Aí a importância da explicação, né, das escrituras. E quando o Filipe depois vai encontrar com Natanael, entende-se que Natanael aqui é Bartolomeu, um dos apóstolos, né, que Jesus chama. Eu não falo, mas é um entendimento, né? E aí quando Filipe chama Natanael, fala, nós encontramos aquele de quem os profetas, percebe? Profetas.